Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no quadro Análise Jurídica da revista Cidades e Negócios. Hoje o Análise Jurídica vai ser diferente, ele vai ser presencial. Muitas vezes a gente faz análise jurídica entrevistando pessoas que não podem por algum motivo estar ali no estúdio, aqui no estúdio conosco, mas hoje vai ser diferente. A gente vai ter a presença de um amigo, Dr. Igor Awad. Igor é advogado, atua há muito tempo na área de licitações, contratos administrativos, é um especialista em direito administrativo e também na lei 14133, especialista em licitação pública, na verdade, né? Com ênfase na 14133. E eu quero apresentar para vocês o meu amigo, Dr. Igor Awad. Igor, seja muito bem-vindo aqui na revista Cidades e Negócios, a sua revista de direito público, que você conhece muito bem. Conheço. Conhece esse projeto desde o início. E para a gente é uma honra, para mim, especialmente um prazer ter você aqui conosco. E já vou antecipar, pessoal, que é a primeira de muitas participações do Igor, que a gente vai começar uma parceria diferente a partir de hoje aqui na revista. Igor, eu já falei muito, queria que você se apresentasse para o nosso público aqui da revista Cidades e Negócios. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Eu quero dizer que é uma enorme satisfação estar aqui. Eu vi, né, lá atrás esse projeto ser concebido e hoje me orgulha muito ver o corpo, né, o formato que ele tomou. Então é para mim de fato um orgulho muito grande ter sido convidado, poder estar aqui. Bom, e me apresentando, eu sou Igor, né, Awad, advogado, com 14 anos aí já de caminhada no direito administrativo, com muita ênfase, né, em licitações e contratos administrativos, com especialidade na área, e com vasta atuação também, ali desde os primórdios da minha caminhada na advocacia, ainda sob a égide da Lei 8666. Afinada. Né, afinada, Lei 8666. Iniciei minha caminhada e hoje estou aqui, pronto para a gente debater essa nova execução, né, da Lei de Contratações Administrativas. Legal. Igor, veja só, faz um bom tempo que a gente tinha interesse de começar um conteúdo muito mais permanente, muito mais frequente, na verdade, aqui na revista, voltado para a lei de licitações. Tá? A revista, ela como um todo, não fala só sobre lei de licitações. A revista, ela é um veículo especializado em direito público, onde a gente tenta abordar os mais diversos assuntos voltados para a administração pública. Tá? Ou seja, embora seja uma revista de direito público, mas a ênfase acaba sendo ali o direito administrativo. Ou seja, a gente tenta abordar temas que estejam ali na órbita da administração pública. Dentro também ali na órbita dos três poderes, de modo geral, interessa para ser abordado aqui dentro da revista Cidades e Negócios. Contudo, inegavelmente, nós estamos vivendo um momento especial no Brasil, no que diz respeito à nova lei de licitações, a Lei 14133 de 2021, que a gente ainda fala nova, mas por vício mesmo, mas que já já a gente vai retirar esse nome nova lei, né, nova, para deixar só lei de licitações. Ela já é de 2021, então ela já não está ali tão novinha, ela já parou de engatinhar, já está caminhando, já está andando, então eu acho que logo logo a gente vai tirar essa característica dela de nova. Entretanto, é verdade que para fins práticos, Igor, dia a dia, a vida como ela é, a lei de licitações, a 14133, ela embora esteja, eu vou falar o termo que eu gosto de falar, ela esteja reinando soberanamente desde o ano passado, 2024, uma vez que a gente teve sucessivas prorrogações da antiga lei, a 8666 de 93, é verdade que ano passado a gente teve uma realidade que era uma realidade das eleições municipais de 2024, né? As eleições municipais, e todos os 5.570 municípios do Brasil estavam, né, ali voltados para o processo eleitoral municipal. E tanto os municípios que iam para a reeleição, os gestores que iam para a reeleição, Igor, como aqueles que iriam indicar um sucessor, a dinâmica era essa. Quanto mais se chegava perto do meio do ano, mais o clima de campanha estava ali permeando o dia a dia de todos os agentes públicos. E o que aconteceu com isso? Bem, até o último segundo de 2023, todo mundo que participa, que atua com licitação, tentou se utilizar da antiga lei até o último instante, até o último suspiro, a antiga lei foi utilizada. A gente estava falando aqui nos bastidores que é o seguinte: as pessoas foram dormir
dia 31 de dezembro, depois do Réveillon, de ter tomado um champanhe, uma cervejinha. Quando acordaram no dia 1º de janeiro de 2024, se depararam com uma realidade, que era o seguinte: e agora, José? A lei acabou, a 866 se foi, e agora nós somos obrigados a estudar a 14133. E aí começou um corre-corre, né? Começou ali a luta para tentar aprender, tentar entender aquela lei, mas por outro lado também, em paralelo tinha a eleição. A eleição que, quem conhece os bastidores desses... Eu vou falar aqui, Igor, eu queria pedir para você e orientar também aqui o nosso pessoal, que 100% praticamente do que nós vamos tratar hoje aqui é voltado para o universo dos municípios, o universo das administrações municipais, tá bom? Porque a nível estadual, a nível federal, a gente tem uma outra particularidade, então a gente vai focar aqui no município, não é isso? Sim. Então o que aconteceu? Veio ali o 2024, naturalmente havia uma necessidade real de se aprender a nova lei, porque a máquina não podia parar 100%, mas é verdade também que o processo eleitoral fez com que esse estudo ele fosse prejudicado. E tem um detalhe: tanto o prefeito ou a prefeita reeleito, como aquele que entrou como sucessor, Igor, e aquele que entrou, que fazia parte da oposição, quando entrou, agora em 2025, ou quando começou o seu novo mandato, mesmo o reeleito, a equipe que faz parte ali, de alguma forma não, que faz parte desse ambiente de licitação, teve que voltar a estudar a nova lei do zero, pelo menos, alguns, né, outros já tinham ali mais conhecimento, mas uma parte da equipe teve que voltar do zero. Por quê? Porque mesmo o prefeito reeleito, Igor, possivelmente ele teve um novo secretário nomeado, vamos ter no município novos vereadores, muitas vezes a composição política que há naquele município impactou a reformulação do secretariado. E o que acontece quando você tem um novo secretário sendo indicado? Isso é no Brasil todo, esse é o desenho democrático que nós temos no Brasil, tá tudo bem, que são as composições partidárias, as composições políticas. Então, quando um secretário é nomeado, um novo secretário é nomeado, ele tende a entrar e montar sua equipe de confiança. Mas quem são os assessores de confiança que essa pessoa tem? Gente, ninguém passa a confiar em alguém no dia para a noite. Olha, eu quero que você confie em mim, ou eu quero confiar em você. Não é assim que funciona, né? Então, como que geralmente acontece? Esse secretário é nomeado, ele traz as pessoas que ele conhece, que ele confia, mas, via de regra, essas pessoas não têm relacionamento com o dia a dia da administração pública. Entretanto, são essas pessoas que ele trouxe para a assessoria dele que vão ficar à frente das licitações. Então, por isso que eu estou falando que até mesmo nos casos de prefeitos reeleitos, essa equipe nova que entrou nessa secretaria teve que começar do zero o estudo da nova lei de licitações. Em regra. Só que quando você tem essa realidade, você vai ter, naturalmente, um desnivelamento de informações, de conhecimento. Porque se tem uma equipe que está mais à frente na licitação, naquela máquina administrativa, essa equipe que está mais à frente agora vai ter que lidar com o quê? Com essa equipe que está entrando e está começando do zero o seu conhecimento. Aí haverá necessidade de um tempo para que haja um mínimo de um equilíbrio para que os trabalhos se desenvolvam. Por quê? Porque, via de regra, essa equipe que vai originar os processos licitatórios vai ter dificuldade de fazer os processos nascerem com a qualidade devida. Então, eu quis fazer essa abordagem inicial, e até longa, meu amigo Igor, porque eu também sei que você conhece essa realidade. Esse é um pensamento que eu tenho porque eu vejo isso, e também queria saber a tua opinião sobre isso. Como é que você analisa esse impacto da nova lei de licitações no ano de 2024, ano de eleição, esse ano de 2025? Tem muitas outras coisas daqui a pouco, a gente vai falar sobre o ano de 2025, e o Igor vai falar também, fazer várias análises, mas a princípio queria saber sobre a tua análise sobre esse ponto específico. É muito interessante falar sobre isso, inclusive, porque a lei de licitações, ela chega como uma lei principiológica, né, na sua essência. Ela não cria princípios, ela simplesmente faz com que a gente perceba que há uma importância dentro daqueles princípios que já existiam. Então ela traz para o poder público a ideia de que a adoção desses princípios é essencial para a condução de uma contratação administrativa. Esse é um ponto. E por que eu falei isso? É simples. Uma das coisas em que a lei de licitações, a 14.133, mais se apega é na fase de planejamento. Planejamento que ele deve ocorrer não somente
da porta para fora, mas também da porta para dentro, né? Quando a gente tem ali essa virada de chave, né, ali em janeiro de 2024, a gente precisa lembrar o que acontece um pouquinho antes. E lembrar que a lei ali, quando nasceu em 1º de abril, né, 1º de abril... Não era uma mentira. Não era uma mentira, era verdade. Ela concedeu um prazo de 2 anos para a sua aplicação. Ou seja, em 1º de abril de 2023, a lei já deveria ser aplicada a nível nacional. Obviamente, com exceção dos municípios com menos de 20 mil habitantes, em que o prazo é maior. Porém, ao final desse prazo, inicialmente estabelecido, foi necessário que, por algum motivo, que nós sabemos qual houvesse a necessidade de se prorrogar novamente o prazo. E aí acontece ali algo que eu entendo como esdrúxulo, estranho. Porque no momento da prorrogação desse prazo, o que acontece? Há ali na medida provisória que prorroga, né, o prazo de adoção para o dia 1º de janeiro de 2024, a possibilidade de você cadastrar, iniciar, deflagrar procedimentos até a data do dia 29 de dezembro de 2023, para que ainda em 2024 você pudesse utilizar a Lei 8666. O que se viu naquele momento? Diversos municípios se aproveitando desse prazo e correndo para iniciar o processo ali até a data do dia 29 de dezembro de 2023, para ainda em 2024 se beneficiar da nova lei, da antiga lei, da 8666. É o suspiro do suspiro. É, né? O suspiro do suspiro. Então você chega ali no dia 1º de janeiro e sabe, pô, eu vou ter que agora, nesse momento, adotar e entender a nova lei. Mas eu ainda posso me socorrer para as contratações mais emergenciais da lei antiga. É aquele famoso puxadinho, né? Um puxadinho jurídico. Que, enfim, aconteceu, mas ali, né, já em meados de 2024, o que se teve? Eu tenho o costume de visitar, né, com frequência as páginas, os portais da transparência dos municípios aqui, em especial do estado do Pará. O que se viu muito ali naquele momento foi a adoção de processos considerados simples para a contratação. Nesse universo de processos simples, né, você tem ali as contratações diretas, por meio de dispensa e inexigibilidade, e adesões. Ocorreram muitas nesse tempo. Estão errados? Não, em absoluto. Você está se fazendo valer da nova lei, né, se está se fazendo valer da lei 14.133 para contratar aquilo que você precisa de modo mais célere, sem que haja necessidade de todo o caminho que ela determina. Isso quer dizer que você não precisa adotar o caminho identificado pela lei, previsto pela lei? Não. Os caminhos de dispensa e de inexigibilidade na nova lei são diferentes. Eles não são idênticos. Nem poderiam. Né? Os caminhos de contratação direta na nova lei exigem uma fase de planejamento muito mais robusta. Né? As exigências que antes você tinha na jurisprudência e que obviamente eram aplicadas à Lei 8666, agora você tem na própria lei. E mais além, havia e há ainda, né, aqueles que ainda não fizeram, o dever de regulamentar essa lei. Né? Então, muito se vê também, e aí quando você passa a analisar as regulamentações dos municípios no estado do Pará, muito se vê uma cópia da Lei 14.133. Mas ora, se você pretendia copiar aquilo que diz a 14.133, você não precisava ter regulamentado, porque a própria Lei 14.133, num dos seus últimos artigos, permite que você a adote. É perigoso? Claro que é perigoso. A lei federal, ela tem um condão, ela se molda a partir de uma realidade. Né? O seu município se molda a essa realidade. A adoção de todas as regras. Só um detalhe, você estava falando que os municípios replicam as regras da regulamentação... Da norma geral. Do governo federal. Do governo federal. Então, a adoção dessas regras, elas se amoldam à sua realidade no município? A gente sabe que, inclusive, a própria Lei 14.133, o desenho dela é pensado no governo federal. Né? É como se todos os municípios do Brasil, o menor que tenha,
tivesse a mesma estrutura da União para poder desenrolar toda uma lei. E aí o exemplo que eu tenho certeza é que grande parte das comissões de licitação ou das procuradorias jurídicas dos municípios em algum momento se depararam o agente de contratação. A lei federal fala que esse agente deve ser um servidor efetivo. Muito se discute. Né? Muito se discute se ele é preferencialmente efetivo, se não é, enfim. Porém, essa realidade aposta ao governo federal, ela é uma realidade que se aplica aos municípios? Você consegue ter um agente de contratação, alguém que seja capaz de conduzir um processo licitatório com toda a complexidade que ele tem e que esse servidor seja efetivo dos quadros da prefeitura? Você tem essa pessoa dentro da sua realidade, do seu cotidiano? Algumas podem ter, não tenho a menor dúvida. Nós temos sim servidores muito competentes aqui, na capital e nos municípios do interior, sem sombra de dúvida. Mas essa é a realidade de todos os municípios? Eu acho que não. Sim. Né? E aí, mais uma vez, quando você não tem profissionais habilitados ou uma equipe suficientemente capacitada, na hora de você regulamentar as cláusulas que carecem de regulamentação para a sua realidade, muito se tem visto também invasão da esfera daquilo que é de competência exclusiva do governo federal, da União. Certo? Então você não pode criar normas gerais. Você cria normas especiais, identificadas conforme a sua necessidade, sem, em hipótese alguma, contrariar aquilo que é geral. Isso é uma dificuldade. Tremenda. Tremenda. Porque a gente sabe que esse debate ele existe nos tribunais de contas, ele existe no judiciário, né, todos os órgãos de controle externo, sobre aquilo que é geral e aquilo que é especial. Aquilo que pode ser regulamentado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade, e aquilo que não pode, em hipótese alguma. E é uma linha muito tênue. Eu lembro que eu estava numa especialização em Direito Público, e aí, numa das aulas, o professor, a gente estava abordando justamente esse ponto, né, daquilo que normas gerais e tal, e é tudo aquilo que chega no STF, que os estados legislam, ou o município, e que paire uma dúvida ali de que, olha, isso aqui você invadiu, é realmente uma linha muito fina, e isso a gente traz com certeza para dentro da realidade também da lei de licitações. É uma dificuldade grande, sim. Enfim. E aí, Igor, vamos lá. 2025 chegou. Perfeito. A gente teve ali uma realidade que nós temos hoje uma nova gestão municipal em todo o Brasil, seja reeleito, seja o sucessor, ou seja aquele candidato que entrou e que fazia parte de um grupo de oposição, né? Essas três realidades são importantes a gente colocar sobre a mesa, porque, obviamente, o reeleito ele já tem ali uma base, né, em tese, teoricamente, ele tem uma base de uma equipe técnica que ele possuía anteriormente, ele pode saber usar ali as mesmas pessoas, as mesmas peças, ou fazer algumas modificações para uma nova gestão. O sucessor, também em teoria e tese, tem ali uma equipe, um grupo político que fazia parte do seu próprio grupo político, então ele pode ter uma visão do todo, ampla, daquela máquina administrativa, sabe quem ele pode utilizar para continuar, se todos não vão, né, às vezes pode todos ficarem também, mas ele às vezes pode fazer as suas mudanças, porque agora é ele que está à frente, né? Eu costumo dizer, é o CPF dele que está em jogo agora. Ele foi apoiado pelo ex-prefeito, tudo, mesma equipe, mesmo grupo político, beleza. Mas agora o prefeito é ele, é a história dele que vai ser contada, né? É a gestão dele que vai ser contada agora na linha do tempo daquele município. Então ele pode querer fazer algumas modificações. Mas, de qualquer forma, ele já tem uma certa equipe que ele pode analisar e aproveitar diversas peças. Diferente dessa realidade é o candidato que entrou, que fazia parte da oposição. Sim. Esse que fazia parte da oposição, como essa realidade é nacional, e eu falo isso sem nenhum medo de errar, nós não temos uma quantidade de profissionais em abundância dentro do mercado, disponível para poder atuar dentro de uma máquina administrativa, dentro do poder público. Não temos. Isso é nacional. É um segmento escasso, sim. É uma área
que nós temos poucos profissionais, pelos mais diversos motivos, mas nós não temos uma quantidade em larga escala disponível no mercado, não. Aí o que acontece? Esse prefeito que entrou agora, que fazia parte da oposição, se ele não tem uma equipe, se ele não veio de um grupo político que já possuía quadros técnicos, né, possuía ali pessoas que era um grupo organizado, um grupo que já tinha ali uma consistência dentro da área técnica, que ele pode trazer pessoas para dentro e aí a partir de então cada um fazer a sua composição também técnica. Se não for assim, que é exceção, o prefeito vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma composição de uma equipe. E eu quero falar aqui com vocês, gente, é o seguinte: composição de equipe, a dificuldade de composição de equipe, quando eu falo, é uma dificuldade de composição de equipe técnica. Pessoas que conheçam um pouco da realidade da administração pública. Essa área de licitação, que é o tema que nós estamos falando aqui, é um nicho ainda mais específico e ainda mais difícil de se identificar no mercado. Tá? Então, naturalmente, eu sempre gosto de fazer esse tipo de observação porque eu sei bem da dificuldade que é para o gestor dele montar uma equipe técnica, qualificada e tal, porque não adianta só montar uma equipe que teoricamente é técnica. Até porque quem atua com administração pública precisa entender que não é porque o Igor Awad é um especialista em licitação que se ele for nomeado hoje para um cargo, uma função importante dentro da máquina pública, ele vai usar a sua especialidade para, a partir de hoje, conseguir desenvolver todo tipo de trabalho dentro da máquina pública, sem que ele não estude permanentemente. Então, quando a gente fala de equipe técnica, as pessoas precisam entender que quem está à frente de uma missão institucional na máquina pública, a necessidade de estudo permanente, ela é perene, ela é linear. A tua necessidade não é, poxa, o Igor já é um especialista, então, Cláudio, olha, eu acho que ano que vem, em março, abril, eu vou abrir de novo a lei de licitações para dar uma lida, porque eu sou especialista. Não é assim que funciona. Então, existe a necessidade de se montar uma equipe, sim, técnica, porém, eu entendo que tão importante quanto, até porque às vezes nem é possível montar, é o seguinte, Igor, tanto o gestor principal, que é o prefeito, como os gestores de cada pasta, né, a alta administração, ter internalizado que aquela missão institucional de estar à frente de uma máquina pública precisa, sim, de estudo e capacitação permanente. Então, se esse secretário nomeou lá alguns assessores para ficar no entorno dele para ajudar a administrar a pasta da saúde. Dentre esses assessores, que seja lá 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20, a depender da máquina administrativa, vai ter uma quantidade. Mas uma parte desse número vai ficar à frente da licitação. Então vamos botar aqui só para a licitação, especificamente, que é o tema hoje do nosso bate-papo. Então, se 3 pessoas nessa secretaria vão ficar à frente da licitação, essas pessoas, primeiro, o secretário tem que entender que essas 3 pessoas precisam se qualificar. Então ele precisa dar condições para essas pessoas se qualificarem de forma permanentemente também, Igor. E essas pessoas têm que ter a consciência também de que elas precisam buscar a sua qualificação de forma permanente. E se o secretário não tiver essa sensibilidade, Igor, essas 3 pessoas precisam sensibilizá-la. Para dizer assim, secretário, eu preciso estudar, meu irmão. Eu preciso entender isso, porque aqui nós estamos falando da saúde pública. Se a gente atrasa, se a gente faz processos administrativos aqui, processos licitatórios ruins, isso vai impactar lá na frente, porque a disputa é acirrada. A gente vai ficar sem o medicamento lá para o cidadão. A gente tem que trabalhar com planejamento. Se não for a gente tem que saber quando é que... Uma coisa básica, Igor. As pessoas não sabem quando é que muitas vezes vai vencer o contrato. Quando elas sabem, porque o contratado chega, olha, semana que vem vai acabar o nosso contrato. Semana que vem e agora? Pois é. Então, assim, nem o básico do básico muitas vezes se tem. Só que é uma tecla, Igor, que eu quero pedir para você essa ajuda, que é o que eu falei no início, que o Igor vai ser um parceiro nosso aqui permanente na revista, para que a gente bata nessa tecla da qualificação permanente, porque a ideia é não só apresentar, mostrar essas questões todas, Igor, porque eu sei que é a realidade de todos os municípios, do maior ao menor,
Só que a gente não quer só aqui apresentar os erros, as falhas, até porque a gente não quer apontar dedo para A ou B. A gente quer apresentar as problemáticas que existem. E as soluções. E as soluções, aí vem. A gente quer também apresentar para vocês as soluções. Como que isso deve ser feito, ou pelo menos como que a literatura especializada orienta, a jurisprudência orienta como aquilo deve ser feito. Mas é preciso que a gente mostre também as dores. A gente mostra as dores, apresenta a problemática, mas também quer, a partir de hoje, muito mais a partir de hoje, a gente quer também mostrar para você um pouco da condução de como, os caminhos que tem que seguir, pelo menos os caminhos que os órgãos, né, responsáveis entendem que tem que ser, quando também não atrapalhem, porque muitas vezes a gente tem situações em tribunais que, infelizmente, geram muito mais dúvida do que estabilidade, geram instabilidade em vez de estabilidade, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar as mãos com os gestores públicos, Igor, para a gente também cobrar isso dos órgãos de controle, para que haja um trabalho a nível nacional para poder pacificar, para poder estabilizar os entendimentos. Não é inadmissível que tribunais tenham ali duas câmaras e as duas dão decisões contraditórias sobre fatos praticamente idênticos. Como é que o jurisdicionado vai se guiar? Olha, eu sou um jurisdicionado aqui do Tribunal de Contas do estado tal, mas aí as duas câmaras desse tribunal não pacificam. Não pacificam e passa 6 meses, passam 8 meses, 1 ano, 2 anos, continua a mesma coisa. Então o que vai acontecer? O gestor vai ter que fazer ali a sua licitação, rezar para que caia na mão daquele que entende como ele fez, entendeu? Para ver se ele consegue aprovar suas contas. Isso também não pode. Então é uma coisa que a gente tem que buscar, sabe? A gente tem que trazer também para o diálogo os responsáveis por isso também, por proferir decisões, o diálogo também. É importante isso, porque é o seguinte, Igor, essa angústia, ela não é de hoje, dessa instabilidade jurídica, né? Dentro dessa especialização que eu fiz de direito público, teve um tópico que eu escrevi que foi o seguinte, eu dei um exemplo da reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Olha só essa situação, vou tentar puxar pela memória aqui, Igor. Houve um protocolo de várias ADIs no STF, né, questionando a constitucionalidade de alguns artigos da Lei de Improbidade 8429, pela Lei 14230 de 2021, a Lei de Licitações, uma nova Lei de Licitações foi em 2021, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa também foi em 2021, a gente teve uma movimentação interessante nesse ano. Sim. Aí o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes, ele proferiu uma liminar, e depois foi referendada pelo Supremo, e eu lembro de um trecho do voto dele, e aí eu coloquei isso também na minha tese, né? Eu falei assim, vejam só, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a mais alta corte do Brasil, a Corte Constitucional, falou o seguinte, olha, quando um prefeito, a nova Lei de Licitações foi publicada, a vigência dela foi imediata. Agora há pouco você falou sobre a questão dos 2 anos, né? Só para poder deixar isso de forma cristalina. A nova Lei de Licitações, a 1433, ela entrou em vigência no próprio dia 1º de abril de 2021. Uhum. Entretanto, nós tivemos uma questão atípica, que foram 2 leis de licitações com vigências simultâneas. A até então vigente, 8666, e a nova, 14133, por 2 anos, justamente para possibilitar aos gestores estudarem a nova lei, né, para que pudesse fazer uma transição mais pacífica. Aí o que aconteceu? Quando uma lei de licitações dessa ela é colocada no mercado, ela está vigente, e o gestor vai aplicá-la, como ela é muito nova, ele não vai ter, via de regra, ali naquele momento, um balizamento jurisprudencial. O que ele vai ter é o texto da lei, Igor, e vai aplicá-la. Mas lá na frente, pode ser que a sua aplicação lá no seu município pode ter questionamentos judiciais. Aí é que vem os ajustes, né? E a criação da jurisprudência. Aí vamos imaginar que um determinado juiz e depois um determinado tribunal de justiça decidiram sobre determinado ponto da nova lei de licitações. E aí, um prefeito daquele estado, para ter segurança jurídica, passou a utilizar aquela decisão, ou aquelas 2 decisões, do 1º grau e 2º grau, para os seus processos licitatórios. Aí veio o doutor, né, o ministro Alexandre de Moraes, e aí fez o seguinte comentário: olha, em que pese, né, força de uma decisão monocrática, até mesmo do colegiado e tal, mas, entretanto, contudo, todavia, essa decisão ou essas decisões ainda não são aquelas que efetivamente o Poder Judiciário terá como última palavra, porque não chegou até aqui ao STF.
Aí o questionamento que eu fiz, né? Porque numa outra decisão do STF, o ministro Toffoli falou assim, olha, a jurisdição é una. Ah, é una, então tá bom. Então a gente tem lá os graus para efeito de organização administrativa, mas a justiça é una. E eu vou pensar agora como gestor público. Se eu tenho o meu Tribunal de Justiça e o meu juiz de primeiro grau dando decisões sobre determinado assunto, e eu quero fazer um processo licitatório, eu quero segurança e eu vou seguir aquela orientação, eu tenho o STF dizendo o seguinte, olha, não necessariamente essas decisões são as corretas, mas na hora que eu vou aplicar no meu município, eu entendo que eu tenho um mínimo de amparo. Porque se depois lá na frente esse entendimento for mudado, alterado, como é que eu posso ser penalizado? Se eu seguir a orientação justamente da última trincheira, que é o Poder Judiciário, entendeu? Então esse tipo de situação, realmente, detalhe, para que problemáticas como essa cheguem até o STF, muitas vezes demora-se décadas ou décadas. Diferente quando é uma ADI, tudo bem, uma ADI rápido, nesse caso da lei de improbidade foi rápido, porque foram vários ADIs, já se julgou ali, algumas já foram julgadas, não concluíram todas, mas ok, a gente já tem uma certa pacificação. Mas no caso de uma lei de licitações, não. Uma caso de uma lei de licitações, até que cada artigo que tenha esses questionamentos mais intensos, chegue até o STF, vai demorar décadas ou décadas. E até lá, como é que fica o gestor no município? A insegurança nossa de cada dia, resumindo, Igor, a tua opinião sobre essa temática tão complexa que é a insegurança jurídica, na visão do gestor? Assim, o processo licitatório, em primeiro lugar, a questão da capacitação contínua dos servidores responsáveis pelo processo, ela é essencial. E ela deve sempre se pautar, ao meu ver, em dois alicerces, que é a segurança jurídica, que você trouxe, e a segurança intelectual. Todas elas, as duas, se dão quando você tem uma capacitação frequente, uma capacitação de fato que atende aos anseios do município. E digo isso com total tranquilidade, porque a questão da segurança jurídica, quando você tem uma equipe atualizada, quando você tem uma equipe ciente de que deve buscar os entendimentos mais atuais sobre uma determinada matéria, em especial licitações e contratos, você ganha tempo, você ganha facilidade e você ganha legalidade. E é óbvio que uma coisa é consequência da outra. Se você tem a segurança jurídica porque a sua equipe é atualizada, obviamente há a segurança intelectual na hora de proferir qualquer ato administrativo. Eu costumo dizer também que, às vezes, durante um processo licitatório, é necessário que você adeque aquele processo, mais uma vez, falando da questão de necessidade de adequação, à sua realidade. Só que nem sempre, num primeiro olhar, aquela adequação, aquele ato, aquela exigência do edital, ela parece legal. Porque, às vezes, para a sua necessidade, é necessário que você restrinja um pouco a competitividade. E isso pode parecer polêmico, o que eu estou falando. E até porque é bom provocar também esse tipo de questionamento em quem está nos ouvindo. Porque a restrição à competitividade, ela pode existir desde que seja motivada, desde que seja justificada tecnicamente. Então, por exemplo, existem restrições geográficas que, embora num primeiro momento pareçam irregulares, se bem justificadas para a realidade do seu município, podem não ser. E faço toda essa introdução para dizer que, nesse contexto de segurança jurídica, de fato, o judiciário ele é importante, é essencial, mas nós temos também os tribunais de contas. Os tribunais de contas, no momento inicial de aplicação da nova lei, ali ainda em 1º de abril de 2021, em especial o Tribunal de Contas da União, veio e disse, olha, não é porque a nova lei iniciou sua aplicação que toda a nossa jurisprudência pretérita não tem mais aplicação, não. Vocês podem continuar e devem continuar utilizando a jurisprudência do Tribunal de Contas como parâmetro. Então, ali naquele momento nós tínhamos um arcabouço que protegia as decisões. É claro que não longe, muito distante daquilo que era necessário, porque você tinha muitas novidades com a nova lei. E aí,
ali também naquele momento, surgiu uma necessidade que eu julgo que até hoje os municípios ainda não conseguiram se adaptar. E por que não conseguiram se adaptar? Porque as equipes não foram preparadas para isso. E qual é essa necessidade? A necessidade de regulamentação de muitos dos artigos da lei 14.133. Nós não temos essa regulamentação. E vou mais além. Nem o próprio governo federal, nem a própria União terminou de regulamentar tudo aquilo. Por isso que os municípios também não continuam. Então nós temos, na verdade, uma cascata. Eles estão esperando. Nós temos uma cascata. Tem coisas que são básicas, que precisam ser regulamentadas pelos municípios, porque já estão sendo utilizadas por eles, que não foram. Que estão sendo utilizadas as regulamentações da União. Quer ver uma coisa? Que todo dia você entrando aqui em qualquer... Pode escolher um portal qualquer, aqui de qualquer município, você vai achar um processo com essa modalidade auxiliar de contratação. Sistema de registro de preço. Mas aí, ao mesmo tempo que você entra no portal da transparência e vê que aquele processo foi deflagrado, né, um pregão sob o sistema de registro de preços, você vai lá e, por curiosidade, procura a legislação do município. Veja se ele regulamentou. Ah, Igor, mas ele não podia aplicar? Não, podia. Só que o que ele está adotando naquele momento? O regramento federal. Ele se aplica em sua totalidade à sua realidade? Muito difícil, né? 100%. É difícil. Então, todas essas questões, quando a gente para analisar do ponto de vista daquilo que a gente entende como necessário para a capacitação dos servidores, a gente encontra um obstáculo. E não é por culpa deles. Né? Muitas vezes, o gestor não é bem orientado, e aí entrando diretamente na sua pergunta, o gestor, ele precisa de assessoria ao seu lado, ele precisa de pessoas ao seu lado que o alertem. Você bem sabe que o prefeito não tem condição de abraçar o município com as pernas. Não dá. Ele se cerca de pessoas que ele confia, e não tem nada de errado nisso, mas ele precisa... Ninguém vai se cercar de pessoas que não confiam, né? Exato. Mas ele precisa também se cercar de pessoas tecnicamente capazes. Aquelas pessoas que vão dizer a ele que nem tudo que ele faz é certo, ou nem tudo que ele deixa de fazer é certo. É nesse momento que a gente tem, de fato, né, ali no município, uma equipe coesa, que é a equipe que vai chegar para você e dizer: isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E se você quer fazer dessa forma, você precisa seguir esses passos. Ou você não pode fazer dessa forma, porque se você fizer dessa forma, as consequências são essas. Né? Então, do ponto de vista do gestor, a questão da capacitação frequente e contínua, ela não é simplesmente um ato que, ao ver da equipe, seria discricionário. Não. É essencial. É essencial. Porque hoje a gente precisa ter outra coisa em mente. Os tribunais de contas, hoje, eles estão cada vez mais rigorosos em suas análises. E ótimo. Maravilha, os tribunais de contas estão certíssimos. O Ministério Público está certíssimo. Quanto mais rigorosos eles forem, maior é a chance da gente ter exatamente isso que a gente está falando aqui. Equipes de fato capacitadas, equipes de fato coesas, equipes de fato que fazem aquilo que o papel prevê, que a lei prevê. Se você busca uma contratação, cerque-se de cuidados, cerque de cuidados o seu gestor, cerque de cuidados o ordenador de despesa, de modo que ele não venha a sofrer qualquer tipo de responsabilização futura. Eu acho que esse é o mínimo. Você, enquanto técnico, tem esse papel. Ou se vier a responder, ele vai ter a tranquilidade de saber que o processo está robusto. Exato. Que tem a segurança jurídica, né? Necessária. Porque é uma coisa que a gente sabe como é que funciona. Então, o que acontece muitas vezes, Igor, é assim, o processo, né, está sendo feito ali, administrativo e tal. Na hora que está sendo feito, e que não tem esse rigor necessário, talvez as pessoas, elas pensem assim: olha, não tem ninguém aqui me fiscalizando, o MP está aqui em cima de mim agora fazendo comigo, me olhando, o Tribunal de Contas, o Judiciário, a oposição. Só que é o seguinte, depois tudo vai se tornar público, meu irmão. Tudo. E tenho certeza que todas as digitais ficam lá. Tá? Exato. O que acontece? Quando essa questão interna, essa questão administrativa é feita de forma bagunçada, sem organização, porque, olha, vamos voltar aqui para, né, a realidade nossa é municipal. O prefeito, o secretário,
em regra, eles são o rosto da administração. O rosto da Secretaria de Saúde é o fulano, é a fulana. O rosto do município, do governo como um todo, é do prefeito ou da prefeita. Tá. Quem vai fazer ali geralmente esses rostos não são técnicos. Então, às vezes se coloca, eu acho que muito acontece, é Secretaria de Obras ou de Saúde. A de Saúde é um médico. Não existe uma correlação automática. Porque é médico vai saber de saúde pública. Não existe. Assim como o advogado que assume um núcleo setorial de uma determinada secretaria não tem obrigação de conhecer de licitações. Sim, exatamente. Exatamente. Aí o que acontece? O secretário, ele é o rosto, ele é o agente político, ele vai dar entrevista, ele vai para reuniões. Só que o dia a dia de um gestor, a depender inclusive do tamanho daquela máquina administrativa, nunca vai permitir que ele também seja aquele que vai dar um triplo mortal carpado e à noite vai estudar os processos técnicos. Não. Ele precisa da equipe técnica que possa fazer para ele, mas ele não pode também, né, no melhor dos mundos, ser um sem noção para que ele não saiba também analisar a análise técnica da sua equipe. Porque senão ele está botando seu CPF em risco. Porque se ele não tiver o mínimo de noção, nem que seja para poder ouvir tecnicamente sua equipe, é uma coisa que é uma sugestão que eu dou para os gestores públicos, Igor. Se eu fosse hoje orientar um prefeito, Cláudio, tu tem uma opção, uma oportunidade de me orientar uma coisa que você acha que é muito importante. A minha orientação seria a seguinte: prefeito, você coloque uma regra na sua gestão, que é a seguinte: todo mês, vou colocar ali um pouco mais do que isso, mas eu acho que todo mês, todo o seu secretariado precisa estar à frente do senhor, assim, frente a frente da senhora, e fazer um resumo do que foi a secretaria dele no último mês. Eu quero que você tem meia hora, secretário de saúde, para me apresentar em números o que aconteceu no último mês. Prefeito, só essa determinação você vai causar um barata voa na secretaria enorme. Mas é pro bem. Sim, claro. Por quê? Porque os técnicos que estão em torno do secretário vão ter que efetivamente atuarem como técnicos e apresentarem para ele relatórios, estudos. E esse secretário pode ir com a equipe, vai no final do mês apresentar aqueles números para o prefeito. Prefeito, nós tivemos essa dificuldade, o medicamento não chegou, porque a licitação está aqui. E por que a licitação não andou? Por conta disso, mais aquilo. Aqui está a assessora fulana, o assessor fulano, que vai explicar melhor o que aconteceu, tal. Beleza. Essa pressão do bem para que eles apresentem tecnicamente aqueles números faz com que todos ali naquela secretaria fiquem em alerta. Os assessores e o gestor responsável, a alta administração. E isso traz um ganho para todos, por quê? Porque todo mundo sabe que estará sob os holofotes no final do mês. E se esse secretário, Igor, gaguejar 2 meses em seguida, 3 meses em seguida, é muito capaz até do próprio secretário no 4º mês chegar com o prefeito e falar: prefeito, desculpa aí, eu não consigo, eu quero pedir para sair, porque eu não consigo nem lhe trazer. Eu não tenho mais nem coragem de repetir as mesmas desculpas durante 3, 4 meses. Então, deixa eu sair, coloque um outro aí. É uma pressão natural, mas boa para a Secretaria de Saúde, boa para o gestor e boa para a sociedade. Porque o próprio secretário talvez vai fazer uma reflexão que ele não dá conta de ficar ali, sabe? Enfim, e isso não acontece em regra, infelizmente, e muitas vezes a gente se depara com desabastecimento, às vezes dentro da área da saúde, políticas públicas paralisadas, tudo por falta de planejamento, por falta de um cuidado melhor, por falta de saber as pessoas que estão à frente de uma administração pública, que estão à frente como assessor ou como secretário. É uma missão nobre. Se eu sou secretário de saúde, de obra, seja lá do que for, Igor, é provisório. Eu não vou me eternizar como secretário. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos de mandato, mas é rápido, passa. Então, enquanto eu tiver, eu quero deixar minha marca. Agora é o seguinte: eu não fui obrigado a aceitar? Não. Já que eu não fui obrigado, já que eu aceitei espontaneamente, tipo um agrado, então que eu tente fazer o melhor. E tenha consciência que é muita responsabilidade. Muita responsabilidade.
responsabilidade civil, penal, eleitoral, administrativa, tá? Então, é necessário, sim, vestir a camisa, é necessário, sim, ter essa consciência e mais. É necessário que a alta cúpula, a alta gestão, ela também consiga internalizar esse raciocínio na sua equipe, naquelas pessoas que estão no seu entorno, porque muitas vezes acontece não, eu sou de confiança dele, eu estou aqui na assessoria técnica, sou de confiança, então eu posso relevar. Não, se você está naquela assessoria porque é de confiança, meu irmão, então aí mesmo é que você tem que fazer valer isso. Aí mesmo é que você tem que buscar as informações, buscar conhecimento, interagir com outros setores. A máquina pública ela não pode ser trabalhada como ilhas. A Secretaria de Obras é uma ilha, a de saúde é outra, que não se conversam, sabe? É necessário que haja o diálogo. E tem uma coisa que você falou mais cedo, Igor, que eu acho que é uma das... é algo fundamental em qualquer coisa, qualquer estudo, qualquer trabalho técnico, mas que também é uma dificuldade, talvez, enfim, é uma dificuldade que é muito latente, que é a dificuldade na comunicação, de escrita, é o português, a língua portuguesa. Quando você fala em motivação, olha, você justificando tal decisão, motivando, é possível que se defenda. Tá? Aí a gente acessa os portais de transparência, vai analisar pareceres de licitação, aí você pega 3 licitações do mesmo município, basicamente muda o número do processo. E as pessoas têm coragem de colocar ali a data. Mais nada. E mais nada. E eu digo pensando assim, a coragem de se colocar aqui dentro do processo, né? Exatamente. É a coragem de quem assinou, de quem colocou, do agente que não sabe, do secretário que não sabe. E é interessante esse tema também, porque a nova lei de licitações, ela traz alguns conceitos de padronização. O próprio governo federal tem tentado padronizar de alguma forma, tem disponibilizado modelos de termos de referência, de editais, tudo isso para auxiliar. Tudo isso para auxiliar. Inclusive, tem disponibilizado também pareceres, os famosos pareceres referenciais. As procuradorias dos municípios, elas têm esse poder. Uhum. Elas podem padronizar documentos, elas podem padronizar seus pareceres. Isso quer dizer que eles serão iguais para todos os processos? Não. A gente precisa entender que há níveis de complexidade que precisam ser entendidos antes de se exarar um parecer. Mas aquele parecer referencial, ele já ajuda em muita coisa. Exato. Ele ajuda muita coisa, mas é necessário que ele se adeque ao caso concreto. Sempre ao caso concreto. Você tem um esqueleto. Os órgãos, né, o tecido epitelial ali, ele precisa ser construído. E ele vai ser construído ali na medida em que você vai analisando a nova contratação. Assim, tudo tem sido feito para ajudar, né, mas a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Exato. Né? Eu acho que esse é o fundamental, acho que é o princípio fundamental de qualquer ato. Né? Para você ser ajudado, você precisa querer. Né? E, infelizmente, o que a gente vê, mais uma vez nessas visitas aos portais da transparência, é um descaso. Né? Muitos editais semelhantes para tratar de objetos completamente distintos. Né, a falta de cuidado com o procedimento, porque tudo bem, mais uma vez eu vou bater nessa tecla frequentemente, você quer adotar a normatização do governo federal, não tem problema, adote, mas adote direito. Você pegou lá 14.133 e começou a lei e disse, pronto, já estou preparado para utilizar o pregão. Não, você não está, você leu o decreto do pregão. E aí, tem vários exemplos para dar, inclusive, disso. O novo, e aí em linhas gerais, gente, não é nada aprofundado, mas em linhas gerais, o pregão eletrônico, ele é diferente do que nós tínhamos anteriormente. Você tem a fase de lances e você tem uma empresa arrematante, você tem uma empresa que deu o melhor lance. Essa empresa vai ter seus documentos analisados. Infelizmente ela não apresentou um documento A. Próxima, se não for possível sanar por meio de diligência para atestar uma condição pré-existente, próximo, e assim sucessivamente. Participei de um procedimento há poucos dias atrás em que o pregoeiro solicitou os documentos de todas as empresas. Pois é, cara. Como é que então, não tem como você querer fazer as coisas pela metade. Então, eu vou adotar aqui o que diz a lei 14.133, mas só até aqui esse ponto. Por que eu digo só até aqui esse ponto? Porque a lei diz que tem que ser regulamentado o pregão. E o governo federal fez.
Então, se você está lendo a 14.133, tome cuidado também de ler os decretos que regulamentam os artigos da lei. Isso é capacitação, isso é cuidado. Para você proferir uma decisão dentro de um processo como esse, você precisa ter conhecimento. Aí você vai lá, na hora em que as empresas começam a chover recursos, você vai lá e responde de maneira genérica, você responde de maneira descuidada. Você responde com artigos da 14.133 que não se aplicam àquele caso. Pode ser que não seja de forma descuidada, Igor, mas a gente vai vamos tratar dessa forma. Essa resposta vai ser para um outro bate-papo. Tem uma coisa que a gente quer falar para vocês aqui, pessoal, que hoje já não vai dar, porque a gente já está chegando aqui a 1 hora de bate-papo, mas é o seguinte, no outro diálogo nosso aqui, doutor Igor e eu, a gente vai falar de uma situação que está acontecendo muito séria nas licitações, que são as regras altamente subjetivas em editais, que são transportadas para um poder decisório inimaginável dos agentes de contratação ou dos pregoeiros. E que estão se utilizando alguns, né? Não vou colocar aqui todos nessa cesta, mas nós temos aqui casos, a gente fez uma análise ampla disso que a gente está falando, inúmeros processos licitatórios nos quais os agentes de contratação estão eliminando ali os licitantes das formas mais absurdas possíveis, sem qualquer justificativa, sem qualquer fundamentação legal, no base do eu acho que é assim será, e nós queremos alertar esses agentes, porque é o seguinte, muitas vezes um licitante que aceita, Igor, a sua retirada daquela licitação, daquele processo licitatório, e não questiona por algum motivo, não quer se indispor com o governo, que eu não concordo com isso, tá? Eu quero lembrar que se uma dessas empresas não topar, vamos dizer assim, a ser eliminada e ficar quieto, e for para cima, e for expor a situação, ou se os órgãos de controle simplesmente acessarem o chat, porque está tudo registrado lá, gente. Não pense que aquilo ali é um WhatsApp fechado entre comadres que quando acabar, olha, tá aqui o WhatsApp. Não, tá lá exposto, é público. Basta analisar o chat que vai perceber que a eliminação das empresas foi feita de forma sem justificativa nenhuma, sem base legal, que é evidente, não estou falando um caso de concreto, mas é evidente em vários casos que a ideia é direcionar para alguém, é eliminar aqueles que não são amigos da corte para trazer aquele que é... Aí eu digo o seguinte, isso é coragem, isso é pegar em brasa, com a mão ali direta, eu acho que isso tem que ter cuidado, porque de nada adianta também a gente falar em qualificação aqui, Igor, e a gente também estudar, colegas estudarem, várias pessoas, empresas se qualificando, participando, e quando vai participar de um processo licitatório, tudo que é estudado, tudo aquilo que é investido de tempo, dinheiro, de estudo, vai pelo ralo, porque o agente de contratação eliminou o teu cliente de forma mais absurda possível e vai prevalecer o que ele quer e vai ser contratado a empresa que aparentemente o governo quer. É difícil. E a gente tem aqui uma infinidade de casos e a gente vai trazer para dentro do nosso bate-papo, Igor e eu aqui, para mostrar, mas não no intuito de apontar dedo para A ou B, essa não é a ideia. Mas para alertar os órgãos também de controle, para alertar os agentes públicos, como parceiros que somos da gestão pública, a gente já atua e vai continuar atuando com gestores públicos, a gente tem clientes que são gestores públicos, que também são licitantes em outros casos. Ou seja, o que a gente quer é que a nova lei de licitações e os agentes públicos entendam que ela tem que ser aplicada da forma como tem que ser aplicada e ponto. Que vença o melhor, que vai ser o mais benéfico para a sociedade local. Então, assim, muito cuidado com o que está acontecendo. Existe aí uma realidade que é preocupante, que lá depois, lá na frente, é como eu falo, na hora não pode não doer. Eu vou eliminar aqui, não vai nem doer, ninguém vai saber. A gente nunca sabe o dia que o problema bate na porta. Exatamente. E quando bater, não tem como dizer assim, mas eu achei. Não, meu irmão, você foi alertado. A empresa que saiu te avisou, te mostrou o artigo, você veio com uma justificativa fuleira.
que não existe nem... Se você, inclusive, estiver utilizando o ChatGPT para fundamentar a sua decisão, para poder retirar empresas, aí é que eu te falo que você está cometendo um sério risco, meu irmão. Porque o ChatGPT cria artigos que não existem na lei. Até cálculo errado, o ChatGPT eu já identifiquei, Igor. Cálculo. Ele faz cálculo errado. Então, muito cuidado. Porque está lá, está como prova todo o registro lá no chat. Isso depois pode ser usado contra você numa ação penal, numa ação de improbidade, dentro da esfera administrativa, perante os tribunais, não é isso, Igor? Exatamente. Toda a ideia, a construção das plataformas de licitações, ela é pautada na ideia de publicidade. Então, os chats, eles têm que ser públicos e eles têm que ser disponibilizados por meio de atas ao seu final. Então, tudo aquilo que o pregoeiro e as empresas licitantes falam, melhor, comunicam, é preciso estar registrado. E está. Tá certo que é difícil, né, você pegar todos os processos. Hoje eu não consigo mensurar quantos processos licitatórios se tem num dia no estado do Pará. É uma infinidade. Todos eles, né, com suas atas respectivas, né, mas, repito, você nunca sabe o dia que o problema bate na sua porta. E quando a gente faz algo desconectado da lei, né, você pode ter certeza, o problema vai bater. Não é se, é quando. Né? A gente tem aqui, inclusive, até lhe parabenizar, eu vi a entrevista com a promotora. Sim, a doutora Ana Maria Magalhães aqui, ó. Foi fantástico. Promotora de Justiça. As ações do GAECO, né, elas hoje, eu não tenho esse número, e não recordo se a promotora falou, mas hoje, acho que ali em torno, mais da metade, pelo menos, dessas ações, elas são deflagradas por conta de irregularidades em processos licitatórios. Olha aí. Né? Eu não lembro se ela trouxe esse número, mas... Acho que não. Mas eu acho que, tranquilamente, sem medo de errar, mais da metade das ações da GAECO, elas são deflagradas por conta de irregularidade, quando envolvem gestores públicos. Né? E, vamos lá, gente, até quando vai ser assim? Até quando o descuido e a desconexão com a lei vão ser realidade? Não é difícil, não é complexo demais, não é desconcatenado da realidade dizer que é necessário que você se qualifique, é necessário que você se capacite para aplicar isso aqui. A gente não está falando de qualquer coisa. A gente está falando da forma de contratação que o poder público tem para fazer valer suas políticas públicas. Se você não sabe o caminho, você está prejudicando quem confiou em você para lhe deixar ali. E você tem a sua responsabilidade também. Porque não é só virar e dizer, o gestor público é o responsável. Não, calma. A gente vai individualizar essas condutas aqui. Exato. A gente vai chegar em quem fez o que e qual a pena para o que fez. Então, é preciso ter cuidado. E a intenção aqui, gente, não é colocar medo em ninguém. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. A intenção é mostrar uma realidade que é cada vez mais notória. Uhum. O Dr. Cláudio falou aqui em inteligência artificial e eu acho a inteligência artificial para esses casos específicos um fracasso. Né? Para você tentar pautar uma argumentação jurídica, tentar levantar fazer um recurso, não é para isso. Mas lembrem do seguinte, e isso não é uma novidade para ninguém, isso tem sido divulgado, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas, não somente dos municípios, mas da União, a AGU, a CGU, o TCU, todos eles têm suas inteligências artificiais que auxiliam na detecção de irregularidades ou de eventuais irregularidades dos editais. Hoje tem um robozinho lá que você publicou o edital, ele já detecta se existe ali uma cláusula potencialmente restritiva ou potencialmente ilegal, ele já dispara para o jurisdicionado para dizer, amigo, tem certeza a respeito dessa cláusula aqui? Então, você se defende. Quando a cláusula é motivada, você provavelmente não vai ter problema, mas quando ela não é, você terá. Então a inteligência artificial ela veio para auxiliar, para ajudar. Ela não veio para substituir. Ela não vai substituir o seu trabalho intelectual de conhecer a lei e aplicá-la da maneira correta. Ela vai lhe auxiliar a fazê-lo. Então não confundam uma coisa com a outra. Então quando os tribunais utilizam a inteligência artificial para esse fim, entendam, eles estão fazendo e estão fazendo bem. Estão fazendo bem. Não é por isso que você tem que fazer também de maneira
totalmente descompromissada com a realidade, né? Com a legalidade. Com certeza. Bem, gente, a gente vai caminhar aqui para o final, até porque esse é o primeiro bate-papo com o Dr. Igor, de muitos que virão. Mas antes eu quero poder ressaltar aqui, destacar com vocês o evento que a revista Cidades e Negócios vai promover no próximo dia 17 de junho. Tá? É o Fórum Estadual sobre o protagonismo do controle social e dos órgãos de controle na implementação e efetivação de políticas públicas. Gente, esse fórum, ele foi pensado, ele foi elaborado, ele foi criado com muito carinho, com muita dedicação. O objetivo desse fórum é o primeiro de outros também, que a partir de agora a revista, a nova fase da revista Cidades e Negócios, o fórum foi tão bem recepcionado, Igor, pelos parceiros institucionais que nós procuramos, que, para te ter uma ideia, a gente iniciou o diálogo com os parceiros e, em um curto espaço de tempo, nós tivemos todas essas adesões importantíssimas com um apoio institucional, e cada instituição dessa terá um representante no evento. Nós temos aqui a Audicom. A Audicom é a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, tá? Ou seja, uma associação nacional conosco, né, Magistratura de Contas, a Audicom. A presidente da Audicom é uma conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a doutora Milene Cunha, foi minha professora, inclusive, na pós de Direito Público. Nós temos aqui a atuação também como apoio institucional a ANPEP. A ANPEP é a Associação do Ministério Público do Estado do Pará, cuja presidente, doutora Ana Maria Magalhães, nos concedeu entrevista semana retrasada aqui no estúdio da revista Cidades e Negócios. Nós teremos também aqui a participação da AMEPA, que é a Associação dos Magistrados do Estado do Pará. O presidente da AMEPA, doutor Líbio Moura, também será um palestrante do evento. A doutora Ana Maria Magalhães também será uma palestrante do evento. Nós temos aqui o CESUPA. O CESUPA foi o último apoio institucional nosso que, poxa, nos honrou muito a entrada deles também aqui conosco nessa parceria, que vai ser a primeira de muitas outras também, não tenho dúvida. O CESUPA participará também com alguns professores da instituição como palestrantes também do evento. Nós temos aqui a OAB do Estado do Pará, que quase em paralelo com a Audicom, que foi a primeira, a parceira nossa foi a Audicom, a segunda veio a OAB, com a doutora Brenda, o doutor Sávio conosco, e a ESA. Então nós temos aqui tanto a ESA, na Escola Superior da Advocacia, quanto a OAB do Estado do Pará, como também parceiras nossas, e também terão representantes no nosso fórum estadual. E esse fórum estadual, Igor, ele é o primeiro, ele é um abre-alas. Nós tínhamos feito um projeto. Quando a revista nasceu, ela nasceu com esse intuito, né, de criar fóruns de debates, criar painéis, criar ambientes que a gente possa debater os assuntos de âmbito nacional, tanto de forma digital, né, online, como também de forma presencial. E aqui no estado do Pará, é importante que a revista, a gente fale isso, a revista ela é uma revista que a gente nunca quis estadualizá-la. Então a revista ela não fala de assuntos do Pará. O objetivo da revista Cidades e Negócios é falar de assuntos de âmbito nacional. O projeto iniciou-se no Pará com muito orgulho, e agora, depois do fórum, nós temos uma agenda em São Paulo, tá? Possivelmente será no dia 19 de junho, estou indo para São Paulo, junto com a Nayara, e a gente vamos passar pelo menos uma semana em São Paulo, e nós já temos alguns diálogos pré-agendados para que a gente faça a expansão do projeto da revista para outros estados do Brasil, inclusive no próprio estado de São Paulo. Fantástico. Tá? Então, a ideia agora é a gente amplificar esse projeto. Então, a gente, enquanto Pará, né, voltando aqui para o Pará, nós fizemos um evento em Parauapebas, qual foi o ano? 2023, um ano antes da eleição municipal, a democracia e o direito eleitoral. E a ideia de também fazermos eventos presenciais no Pará, e a gente vai, inclusive, interiorizar esse projeto, foi uma conversa também que nós tivemos com a OAB, para que a gente também aqui no Pará, Igor, possamos criar ambientes de diálogos para que a gente debata assuntos de âmbito nacional e não só escutemos os debates
em outros centros do Brasil, e a gente aqui, muitas vezes a gente escuta temas importantes sendo debatidos como a Amazônia. Então, o tema Amazônia está sendo debatido no eixo Rio-São Paulo e tal, e até às vezes fora do Brasil, mas e aqui na Amazônia? A gente precisa criar ambientes de debates para que aqui na Amazônia a gente também fale sobre a Amazônia também e sobre qualquer outro tipo de assunto. E a gente traga também as cabeças pensantes daqui para dialogarmos, para expor as suas ideias. E a gente cria esse ambiente de forma permanente, de diálogo, de conhecimento científico, de conhecimento técnico, e que a gente debate os assuntos e também possamos dar propostas de soluções. Inclusive, no próprio evento, nesse fórum estadual, a última pauta, a última agenda do dia é a gente fazer a leitura de uma carta, a carta do fórum estadual, né, que será realizado, para que a gente possa criar um ambiente, criar uma onda, vamos dizer assim, positiva, para que a gente tente melhorar o ambiente da gestão pública no Brasil. Eu acho que, tenho certeza, eu acredito que você também concorde, Igor, a gente já passou do tempo de conseguir efetivamente aperfeiçoar a forma como se faz gestão pública no Brasil. Não dá, a gente tem que sair dessa era primitiva. A gente tem que parar de ficar debatendo assuntos aqui, como a gente está fazendo agora, porque são necessários, de erros que não dá para mais a gente aceitar. Sabe, falhas que, eu não sabia não. Uma coisa que eu não suporto, Igor, que é o que às vezes me deixa angustiado com essas questões, é assim, o Igor não vai querer que ninguém subestime a inteligência dele. Eu também não quero que ninguém venha subestimar a minha inteligência, a inteligência dos licitantes, sabe? Não é assim. E eu entendo que a gente precisa mudar isso. Porque quando você faz uma contratação mal feita, quando você quer direcionar uma contratação para uma empresa amiga do rei, a execução desse contrato, Igor, fatalmente será feita de forma muito abaixo do que deveria ser. Muito abaixo. Aí vem as péssimas qualidades de obras, de serviços, a população vai continuar pagando um preço alto e tendo um serviço de péssima qualidade. Isso tem que acabar. E tem que acabar de que forma? Todo mundo se conscientizando, dando as mãos. Aquele que não quer dar mão, por que você não quer dar mão? Para poder buscar uma melhoria na gestão pública. Por aí, tudo bem. Então fique sem dar as mãos. Agora é o seguinte, quem está dando as mãos aqui vai ficar de olho. Vai ficar de olho para saber por que você não quer dar as mãos, para aperfeiçoar a gestão pública, inclusive aí com você. Eu acho que a gente tem que seguir esse caminho, sabe por quê? Porque não dá mais para a gente ficar anestesiado com notícias dos mais variados serviços públicos ineficientes, ineficazes, que não funcionam, mas que tem dinheiro. Não dá mais. Não dá mais, Igor. Não dá mais. E a gente tem que colaborar da nossa forma. Eu nunca serei um candidato, então eu não tenho como ajudar sendo o prefeito ou o secretário. Mas eu quero estar estudando sempre, todo dia da minha vida, para que eu possa colaborar com essas pessoas, colaborar pelo setor privado, colaborar pela revista Cidade de Negócio, colaborar ajudando a organizar um evento como esse, para que a gente traga pessoas importantes para o segmento, importantes para esse ambiente, e venham discutir, venham debater, venham dialogar, venham expor suas ideias, sabe, que outros possam vir, ouvir, levar também conhecimento para a sua respectiva esfera administrativa, e a gente cria essa onda do bem. Eu acho que é esse o caminho. É esse o caminho. Ao invés do gabinete do ódio, é criar um gabinete do amor. Né? Gabinete do bem, exatamente. É o gabinete do bem. É o gabinete uma reunião de agentes que querem levar ao poder público o conhecimento, a capacitação, né, o entendimento daquilo que é necessário para se fazer uma contratação para atender aquela determinada política pública. Não se está aqui, mais uma vez, para trazer um medo, né, na aplicação da lei. Não é isso. A lei ela precisa ser aplicada de todo modo. Então, se você pode aplicá-la de maneira eficaz, eficiente, correta, faça. Entendeu? Eu preciso de uma contratação que ela é um pouquinho mais complexa, que ela necessariamente ela precisa ficar direcionada para alguém aqui no limite geográfico tal. Busque as maneiras para fazer isso. Eu preciso de uma qualificação técnica mais aprimorada e tal. Vai parecer direcionamento. Não, calma. Está justificado? Justifique, estude, justifique. Cerque-se de cuidados técnicos, não somente jurídicos, porque nem sempre é jurídico.
né? Então esteja, eu acho que todos esse apoio institucional que você conseguiu reunir aqui, ele é suficiente e bastante para mostrar muita coisa, né? Para provar muita coisa, para indicar muita coisa. A gente precisa de um caminho, né? E eu acho, e te parabenizo, eu acho que esses agentes aqui, eles são mais do que suficientes para se mostrar esse caminho, para começar a trilhar, de fato, um caminho em que o poder público perceba a necessidade, né, de tudo isso que nós conversamos aqui e de tudo que nós vamos conversar mais à frente, né? Esse aqui é um passo primordial para isso. É isso aí. Gente, Igor, quero te agradecer. Eu que agradeço. Quero que você, por favor, faça suas considerações finais aí para o nosso pessoal da revista. E já sabem, hein? Isso aqui é só o primeiro bate-papo nosso, outros virão pela frente. Certamente, não é isso? Por favor. Bom, mais uma vez, eu acho que eu só tenho a agradecer pelo convite. Eu acho que esse tipo de encontro, né, de debate, ele engrandece, né, o conhecimento, ele engrandece. Não é só o lado profissional, né? Eu acho que o lado pessoal ele precisa ser sempre alimentado. E toda a conversa que nós tivemos aqui, embora técnica, jurídica, ela não tem só essa nuance, não. Ela tem também a nuance de demonstrar, né, que o poder público precisa, sim, a gente entende as dificuldades. Isso. Como você disse, exatamente. Você já passou por lá, eu já passei por lá, eu sei quais são as dificuldades, você sabe quais são as dificuldades. A gente não está aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, a gente está aqui para segurar na mão e dizer, vamos, a gente quer ir junto com vocês. Né? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo convite, quero dizer que nos nossos próximos encontros, né, os debates serão cada vez mais aprimorados, mais específicos. Né? Hoje é um primeiro encontro, eu ainda estou me acostumando com esse monte de câmera aqui, né? Para mim é tudo muito estranho ainda, né? Mas eu acho que é basicamente isso, é agradecer. Estou muito orgulhoso de estar aqui hoje e ter notado o quanto a revista cresceu, o quanto ela tomou corpo e onde ela está chegando aqui. A gente vai mais longe ainda junto, meu amigo. Se Deus quiser. Gente, é o seguinte, você já sabe, né? Reforçar dia 17 de junho, aqui em Belém do Pará, Fórum Estadual, o protagonismo do controle social e dos órgãos de controle na implementação e efetivação de políticas públicas. Te aguardo vocês aqui no fórum para conseguir o ingresso. Detalhe, tá, gente? Vai ser para um público muito reduzido. Então, é muito possível que nossos ingressos acabem rapidamente. E para você ter acesso ao primeiro lote, que está já à venda, no site direto da revista, cidadesenegócios.com.br, você vai ter um link lá que direciona lá para a página de venda do fórum, tá bom? E eu quero agradecer vocês, comentem esse conteúdo, compartilhem, curtam, enfim, ajudem aí o projeto da revista, porque agora a gente vai intensificar esse tipo de conteúdo aqui dentro da revista, não só o conteúdo aqui, como também os eventos presenciais e online também, e aí a ideia é a gente expandir, inclusive, isso para outros lugares do Brasil, e a gente quer contar com a participação de vocês aí, interagindo conosco, tá bom? É isso, um abraço, tchau!